a vida da família real portuguesa para o Brasil. Para a gente poder falar desse assunto, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época. Qual era o pano de fundo que estava acontecendo naquela época? Então, o século XIX, que seria isso, o início do século XIX, 1810, 1815, por aí, né? Existia um conflito muito grande. Diversos países fizeram uma coalizão, e não foi só uma vez, contra a França. Isso era tudo para poder conter o avanço do então imperador Napoleão Bonaparte. Agora, existia um processo já muito conhecido, os inimigos históricos, que eram os franceses e ingleses. E aonde é que entra Portugal nesse processo? Aonde é que Portugal está inserida nesse processo? Portugal mantinha relações comerciais com a Inglaterra. Eram amigas comerciais. Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? No que consistia isso? Era impedir todo e qualquer acesso do Reino Unido. E toma-se aí, quem seria o Reino Unido? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, aos portos do continente, onde esse poderio francês tinha domínio ou uma certa influência. A intenção era isolar os ingleses comercialmente, prejudicar a economia. Eu vou dar um exemplo para poder falar desse vínculo entre Portugal e Inglaterra. E o próprio exemplo é o nosso Brasil. O Brasil, como colônia de Portugal, tudo que ele produzia, tudo que ele extraía, ele mandava para a metrópole, claro, Portugal. E somente ela poderia comercializar com o Brasil. Esse era o tal pacto colonial, onde nenhum outro país poderia praticar comércio com a colônia, e nem a colônia poderia praticar tal ação com outros países. Uma vez entendido isto, Portugal, abastecida, comercializava com a Inglaterra, e aí dali se estabelecia uma dependência com a Inglaterra. Até que um belo dia, Napoleão acordou, olhou e pensou: eu vou dar um ultimato para o Dom João. Ou ele vai aderir ao bloqueio, ou seu lindo país, ali naquela península, vai ser invadido pelas minhas tropas. É só isso que vai acontecer. E aí, sem escolha e sob influência de pessoas ligadas à Inglaterra, que viviam no governo português, essas mesmas pessoas deram uma pequena sugestão, uma pequeníssima sugestão ao governo português. E qual foi essa sugestão? Que poderia mudar para o Rio de Janeiro toda a corte. Saía de Lisboa, Portugal, lá na Europa, e vinha para a América do Sul. E aí, em 1807, o príncipe regente aprovou tal medida. E o que seria o príncipe regente? Na verdade, a Dona Maria, ela estava impossibilitada de reinar. Ela sofria de uma doença mental. Na verdade, a velha estava louca mesmo, Ela já estava rasgando dinheiro, passando merda na cara. É isso que ela estava fazendo. Nessa impossibilidade de ela reinar, Dom João se tornou, então, o príncipe regente. Mas voltando ao assunto. A Inglaterra, ela se comprometeu, ingênua, boazinha, ela se comprometeu a escoltar as embarcações de Lisboa até o Rio de Janeiro. Claro que ela exigiu certas vantagens nesse processo todo. E assim vieram para cá de mala e cuia. E digo isto porque vieram desde móveis, roupas, livros, até utensílios de cozinha. E claro, alimentos nas embarcações. Aos que ficaram, restou o choro. E o choro por dois motivos. Partia ali o seu rei e o temor da chegada das tropas francesas. Se hoje, em pleno século XXI, é dificultoso por muitas vezes a travessia do Atlântico, pense no século XIX. Dificuldades como mudanças climáticas, falta de comida e doenças foram só uma delas. A pressa foi tão grande em fugir A pressa foi tão grande em fugir que muitos alimentos ficaram no porto de Belém, em Lisboa. Com toda a dificuldade de higiene e saneamento, ratos, baratas e carunchos, insetos que perfuravam ou perfuram os cereais, brincavam de pira, meu irmão. É o que as pessoas chamam de pega-pega aí por fora, como se dizem por aí.
houve uma proliferação de piolhos e a solução encontrada foi raspar os cabelos, sobretudo das mulheres, e untar a cabeça com banha de porco. Imagina o cheirinho. Nem Carlota Joaquina, essa lindona aí, a mulher de Dom João, se salvou, meu irmão. A diaba tinha até bigode, mano. E dizem as más línguas, na verdade, que ela tramava contra o marido o tempo todo, e duvida-se até da fidelidade a esse nobre senhor. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, Dom João parou em Salvador. Ali ele assinou um documento onde abria os portos do Brasil às nações amigas. Vocês percebem ali o dedinho da Inglaterra? E a permissão para a instalação das primeiras fábricas. Então acaba ali o monopólio de Portugal sobre a comercialização com a colônia. Dali em diante, os portos brasileiros poderiam receber mercadorias de vários países. Claro que essas medidas foram para agradar a Inglaterra, como também abastecer a corte. E o que seria a corte? A corte seria os ministros, os altos funcionários do governo, os nobres, que geralmente eram parentes ou pessoas que acabavam adquirindo o título de nobreza e que frequentavam ali o palácio, eram os mais próximos do rei. Passado um tempo, entra em vigor o acordo de amizade entre Portugal e Inglaterra, na verdade um tratado. E era, o que diria esse acordo? Que produtos vindos da Inglaterra teriam impostos reduzidos. Daí a demanda foi maior de produtos, vindo da Inglaterra, claro, como tecidos de algodão, cordas, entre outros materiais, inclusive até coisas que não tinham utilidade para nós aqui. Querem ver um exemplo? Patins de gelo. Para que serviria patins de gelo num país como o nosso tropical? A não ser que eles pegassem a lâmina do patins e utilizassem como faca. Vocês conseguem imaginar como se encontrava o Rio de Janeiro na época? Bem, não havia rede de esgoto, os dejetos domésticos eram armazenados e depois despejados no mar. Muitas vezes eles estavam cheios, eram dentro de tonéis e estavam cheios. No transporte, pelas ruas, iam derramando aqueles dejetos. Soma-se a isso o próprio lixo acumulado nas ruas, que acabaria contribuindo para aumentar o mau cheiro e a propagação de doenças. Quero fazer vocês pensarem numa coisa. Quando alguém vem, ou quando alguém vai para a casa de vocês, você percebe toda uma diferença, não é isso? A diferença no jeito de agir, de falar e até de gesticular daquela pessoa. Seus costumes, seus hábitos, o modo de pensar, não é isso? Bem, quando você gosta da pessoa, ou ao menos, pelo menos não gosta, mas tolera, você gentilmente cede até o seu quarto, coloca o melhor pano, o melhor lençol e diz: se precisar de alguma coisa, é só avisar. Não é isso que a gente faz? Agora imagina uma corte com cerca de 15 mil pessoas. Aonde iriam se acomodar tanta gente, se no Rio de Janeiro ainda estava na preconcepção da existência como civilização pelos padrões europeus? Como foi dito anteriormente, percebi a falta de estrutura da mesma. Ruas estreitas, escuras, sem saneamento e casas dignas de receber tão nobre gente. O jeito foi o quê? Foi olhar as melhores casas e requisitá-las. Nessas casas eram colocadas bem na porta a seguinte sigla: PR, Príncipe Regente. Mas eu imagino que desde aquela época o nosso povo brasileiro, já era cheio de zoeira, porque já rolava solto a seguinte sigla, ou melhor, a representação por essa sigla: ponha-se na rua, ou prédio roubado. Os centros urbanos rapidamente passaram a receber uma série de melhorias. Novas ruas e estradas foram abertas, novas pontes foram construídas, portos foram ampliados, instalação de iluminação pública, investimento em obras de saneamento e no sistema de limpeza urbana. Outra coisa observada pelo Dom João foi o analfabetismo. Para isso, ele criou algumas escolas e até uma universidade. Criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, que hoje, na verdade, é conhecida como Biblioteca Nacional, e também na área da cultura. Além disso, você via uma vida social movimentada, agora com baile, jantares, espetáculos musicais e etc.
Havia também a carência no que tange à administração, onde foram criados órgãos públicos, tribunais de justiça e cartórios. Então você vê mudanças na economia, na parte social e na cultura. Esses são alguns exemplos. Para todo esse processo se tem um nome: Administração Joanina. Era o governo do príncipe Dom João que ascendeu ao trono como rei em 1818, após a morte de sua mãe. Mas todo conto de fadas tem um seu final. Como vimos, a vinda da família real para o Brasil trouxe significativas mudanças para até então colônia. Mas tudo tem um preço. As festas, comemorações, os luxos, a manutenção do palácio, tudo era pago pela população por meio de impostos. Os brasileiros estavam já insatisfeitos. Praticamente toda atividade gerava imposto. Produção de açúcar, algodão, tabaco e até o uso de imóveis urbanos. A população livre e pobre sofria com o aumento dos preços e a falta de emprego. E isso não ficava restrito apenas no Rio de Janeiro, mas em outras regiões do Brasil. Houve até uma revolta em Pernambuco, mas isso é uma outra história. Então, galera, esse é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. E claro, não pode esquecer. Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e divulguem aí pro pessoal. Valeu?